Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Está marcado para essa quarta-feira, às 8h30 da manhã, o debate sobre irrigação, organizado pela Prefeitura de Cruz Alta, em parceria com as secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente, além da Emater. A programação conta com palestra de apresentação do programa Irriga Mais RS do Governo do Estado. O programa de irrigação prevê um apoio financeiro de 20% do valor do projeto, com valor-benefício de até R$100 mil por pessoa. A SEMA também fará palestra sobre as normas ambientais para a preservação de água e irrigação, além da apresentação de cases de sucesso em irrigação. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG-RS, transferiu para o dia 20 de maio a mobilização para cobrar soluções para o endividamento dos produtores. Eu converso agora com o presidente da entidade, Carlos Joel da Silva. Tudo bem, presidente? Tudo bem, as pessoas que nos assistem também. Obrigada pela sua presença aqui no programa Granja na TV. Queria começar lhe perguntando, porque essa mobilização inicialmente estava marcada para o dia 13 de maio, né? Essa terça-feira. Por que foi transferido para o dia 20? Porque, para começar, o Congresso vai estar trabalhando de home office essa semana, né? Os deputados, senadores não vão estar em Brasília. O presidente Lula e o ministro do MAPA, ministro do MDA e o ministro da Fazenda estão fora do país em audiências, em reuniões em países estrangeiros, né? Não estão em Brasília. Nós íamos fazer uma mobilização aqui para inglês ver, né? Porque não ia ter com quem negociar em Brasília. E negociar com segundo, terceiro escalão, nós já estamos cansados de negociar e não se avançar. Então, precisa de decisão política, né? E aí quem tem que tomar a decisão está fora de Brasília. Então, por isso, nós trocamos a data da mobilização para a semana que vem, para que a gente possa fazer, de fato, uma pressão em Brasília, né? Temos que fazer pressão e, junto, uma comitiva nossa estar negociando em Brasília. Por isso que é importante a presença do mínimo dos ministros em Brasília, né? E da nossa bancada gaúcha também ajudando a pressionar as negociações com o governo federal. Por isso que a gente fez a troca da mobilização dessa semana para a semana que vem. Pois é, da última vez que a gente conversou, presidente, o senhor tinha acabado de sair de uma reunião no Ministério da Fazenda, né? Não me lembro se naquele dia chegou a conversar com o ministro, mas houve um alento, de alguma forma, uma sinalização do governo federal de um avanço aí nas negociações. De lá para cá, o que mudou? Na verdade, todos os avanços que nós tivemos até agora foi só promessas, né? Uhum. Há uma promessa de que sai uma resolução elevando a prorrogação imediata para 4 anos, os custeios, e para a prestação da investimento deste ano para mais uma no final do contrato. Tá? Isso não resolve o problema do endividamento, mas amenizaria. Mas nem isso saiu até agora na resolução. A resolução também que eles prometeram para nós do Banco Central e do CGU, que estaria tendo novas resoluções melhorando para o agro, né? Findando com aquelas distorções que veio nas últimas resoluções ainda no final do ano passado. E isso também não aconteceu. Então, de fato, só tem promessa até agora, né? Promessa que não vai resolver, porque o manual de crédito hoje, para grande parte dos nossos agricultores, não vai resolver o problema deles. Para quem tem financiamentos no banco oficial, vai amenizar o problema, vai jogar para frente de novo, né? Mas para os que têm as dívidas em cooperativas, em cerealistas, que é muitos agricultores, não afeta esses produtores. Então não resolve. O manual de crédito resolve para uma parte, né? Não definitivamente, nós vamos rolar com a barriga. Se o ano que vem nós tiver qualquer frustração, esses produtores não vão conseguir pagar novamente, porque pagaram o custeio todo. E mais 25% do outro, tu não vai conseguir vencer. Nenhuma cultura está dando essa rentabilidade hoje. Então nós precisamos que o governo entenda que o Rio Grande do Sul não se resolve mais com manual de crédito, se resolve com resolução, se resolve com securitização. A bancada, né, eles têm que também pegar junto.
Nós temos meia dúzia de deputados e deputadas que estão trabalhando junto conosco a questão da securitização. Os senadores também não têm os 3 pegando junto conosco. Então, a bancada também tem que se virar melhor, tem que trabalhar melhor, tem que entender que não é um problema só do agricultor, mas que é um problema da sociedade gaúcha, porque um agricultor que deixa de produzir, ele deixa de criar emprego, ele deixa de criar renda, ele deixa de criar recursos dos cofres dos municípios, do estado e do país, e também muito dos empregos que tem na cidade, ele depende dessa agricultura. E a gente completou recentemente, né, presidente, 1 ano da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que foi onde começou a se falar com mais intensidade sobre endividamento dos produtores. Na verdade, já vinha acontecendo o problema em função das estiagens e esse episódio das enchentes acabou sendo um marco aí de mobilização do setor. E de lá para cá, 1 ano se passou. E essa situação parece que não se resolve. Como é que fica o ânimo do produtor para seguir botando a semente na terra? Nós temos produtores desistindo da atividade, né? Nós temos produtoras que foram embora, estão na cidade, mais terras para ser arrendada, né, para produzir. E nós temos muitos que, se nós não acharmos uma solução definitiva agora, eles acabam desistindo esse ano. Não é que eles queiram desistir, mas eles não vão ter mais condições de buscar financiamento, de resolver os seus problemas das dívidas para seguir produzindo. Então, é muito grave o que está acontecendo na agricultura do Rio Grande do Sul e parece que o governo e os nossos políticos são poucos que estão entendendo a gravidade do problema, né? E nós precisamos, nesse momento, menos discurso e mais ação por parte do governo, por parte do Congresso. Tem que acelerar na Câmara e no Senado a votação da securitização. Se depender do governo, não tem securitização. Precisa ser tocada pelos deputados e pelos senadores, é isso que nós precisamos. E tem que mostrar a força da nossa bancada agora. Esse é o momento da gente mostrar que a agricultura é forte e que os agricultores podem contar com seus representantes aqui no nosso Rio Grande do Sul. Agora, a gente vê uma mobilização concentrada, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que está previsto aí para o dia 20, nessa questão das renegociações, que é uma pauta junto ao governo federal. E junto ao governo do estado, como é que estão as tratativas? O que o governo gaúcho vem fazendo também para contribuir um pouco para minimizar esses problemas dos produtores? O governo gaúcho vem colocando o projeto da irrigação, né? O Henrique aí que tu falava que vai ter um seminário em Cruz Alta amanhã, né? Que é pouco, dá para fazer mais também, né? Nós precisamos fazer mais, nós precisamos avançar mais nessa questão do Estado. Nós temos uma infraestrutura muito precária hoje, que eleva custos, né? Estradas, pontes, principalmente nos municípios e algumas estradas estadual que é de terra, né? Ainda temos dificuldades enormes, né? Que precisa ser avançado. A gente sabe que o governo está fazendo um esforço, mas precisa concentrar mais força, precisa botar mais recursos, né? Esses programas, agora nós vamos ter um programa novo de troca-troca de semente, então esperamos que o governo reforce. Nós estamos cobrando do governo um projeto também, um programa, na verdade, na questão da melhoria da energia elétrica, que o governo já tem com as cooperativas de eletrificação, mas não tem com as 2 grandes empresas do setor e que nós precisamos ajudar a levar principalmente força para as comunidades. Então, melhorar essa infraestrutura para que o agricultor possa investir, né, em armazenagem de água e principalmente na irrigação, né? Então, esse é o que nós temos pleiteando agora com o governo do estado junto, que coloquem mais recursos, que melhorem a infraestrutura do estado, para que a gente possa baratear custos, que hoje é o que está pesando para os produtores. Só que tudo isso que botar de dinheiro à disposição dos agricultores, se nós não resolver o problema das dívidas, quem mais precisa não vai conseguir acessar esse recurso porque está com o CPF trancado. Então, nós precisamos urgentemente, primeiro, olhar para o endividamento e aí nós começar a trabalhar os agricultores para eles investir numa convivência melhor, né, com essas intempéries que a gente sabe que vai vir, vai ter outras enchentes, vai ter outras secas, né, e nós precisamos nos preparar.
Mas nesse momento, se nós não resolver o problema da dívida, nós não conseguimos dar fôlego para o agricultor poder buscar um financiamento e investir em armazenamento de água e irrigação. Agora eu só queria voltar a uma questão que o senhor falou aí da infraestrutura nas estradas, né? A gente teve essa chuvarada aí no final da última semana, que já provocou bloqueios de rodovias, quer dizer, foi ainda mal recuperou, já tá dando problema de novo. Qualquer chuvinha que acontece já dá problema de novo, né, presidente? É que tudo que é feito é mal feito, né, Thaís? Se pega a questão das enchentes, do que a 287, que nós estamos com 2 locais trancados de Sim. novo. Mas, ao invés de resolver a situação, foram lá, o que fizeram? Fizeram um desvio baixinho, se cruzou por cima da faixa com 2 metros mais de altura, aqueles tapa-buraco que fizeram ali não vai resolver nunca. Qualquer chuva que vir, nós vamos ficar de novo, né, trancado. Então, antes de nós fazer a duplicação, arruma definitivo esses buracos da 287, né? E tantos outros que foi feito mal feito, né? Que foi feito um tapeio, mas que parece que o tapeio veio para ficar pro resto da vida, né? Até primeiro agora vamos duplicar. Não, primeiro tem que resolver os problemas que estão ficando quando chove, ataca. Então Sim. resolve ali primeiro. A 287 é isso, né? Os 2 lugares que nós temos de novo trancado foi 2 lugares que foi feito uns desvios baixinhos que não resolve o problema. Bom, agora falando sobre a mobilização a partir do dia 20, presidente, é uma mobilização que tem data para começar, mas não tem data para terminar. Qual é o espírito dos produtores engajados nesse movimento? A mobilização que a FETAG está prevendo junto com os sindicatos é uma mobilização que começa dia 20, na terça-feira, às 13 horas, aqui em Porto Alegre. E vamos ficar, enquanto o governo não atender, nós vamos ficar mobilizados. Semana toda mobilizada aqui em Porto Alegre, né? E aí, se nós, no final da semana, na sexta-feira, não conseguimos avançar, nós vamos reformular quais os tipos de mobilização, para ir aumentando o poder de mobilização, para que o governo entenda de uma vez por todas que o agricultor está na rua porque está precisando e porque ele não tem recurso para se manter. É uma ideia que eu só não posso dizer o que nós vamos fazer aqui em Porto Alegre, mas é uma mobilização forte, é uma mobilização de pressão para cima do governo federal, né? Nós passamos dessa semana para a semana que vem, justamente porque o que nós queremos fazer é uma mobilização que force o governo a negociar e que force a trazer a resposta aos produtores, né? Então é uma mobilização forte, os agricultores se coloquem à disposição lá dos sindicatos, e se nós não conseguir avançar na semana que vem, na próxima semana nós vamos reforçar as mobilizações, inclusive nas regiões também, junto. O produtor possa ir para a rua também com as suas máquinas agrícolas. A gente já viu uma mobilização lá na Expo Tupã, que é uma grande cidade produtora de soja aqui do Rio Grande do Sul, acho que é a maior até. No dia 17, no próximo fim de semana, vai ter uma mobilização com tratoraço. Estão chamando um tratoraço. Agora, na última semana, teve em Joia uma mobilização também na Expo Joia. O pessoal dentro dos eventos aí está se mobilizando também com dezenas de tratores, né? É importante que o agricultor vá se mobilizando, vai fazendo a pressão, né? Porque quando o agricultor se mexe, dá força para as entidades e a gente consegue forçar as negociações. E é isso que nós estamos precisando. Tá bem. Então, acho que tudo que é feito agora, tudo que é mobilização que o produtor puder fazer, é válido. E a semana que vem a gente vai com toda a força para a negociação. Tá certo, presidente. Obrigado, sucesso no movimento aí, que venham finalmente alguns resultados aí para os produtores. Obrigada, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí. Os produtores procurem os sindicatos dos municípios e se coloquem à disposição lá junto conosco. Tá dado o recado. Obrigado, Thaís. Um abraço e obrigado pelo espaço. Valeu, presidente. Tchau, tchau. Tchau. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já. Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais.
Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações de mercado e da economia com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo jóia? Pauta cheia hoje, hein? Amanhecemos aí com uma notícia de acordo entre entre Estados Unidos e China. Exato, né? Agora acabou trazendo, né, uma certa volatilidade para o mercado novamente, esse acordo comercial, que de certa forma, né, a gente começa a perceber que foi até um pouco mais favorável para a própria China, e isso acabou, né, mexendo com toda a cadeia de mercado agro, né? Mexeu diretamente com soja, com milho, com dólar e tudo mais. Bom, isso dá para se dizer. Quando eu li hoje a notícia de manhã desse acordo, o que veio na minha cabeça? Botaram o bode na sala e agora estão tirando. É mais ou menos por aí que acontece, né, Gabriel? Exatamente. Agora tem que acabar resolvendo alguma coisa, né? A gente vê que o impacto a curto prazo acabou favorecendo o Brasil, mas teve um desgaste ali global com relação a essas tarifas. Agora tiraram o pé e agora, né, o mercado acaba reagindo de uma maneira um pouco mais intensa e agora a gente espera, né, uma normalidade ali para definir o que pode acontecer dali para frente. Sim, vamos ter que aguardar os próximos capítulos. Aí, pelo menos uns 90 dias, tem um pouco de paz no comércio mundial. Hoje também teve o anúncio do relatório do USDA para oferta e demanda mundial. Esse é o primeiro relatório da safra 25-26, Gabriel. Exatamente, né? O mês de maio ele traz, né, a nova projeção da safra futura, então a gente é um relatório um pouco diferente, né? A gente não vem naquele panorama comparando com o anterior. A partir de agora a gente tem ali um pouco mais concreto, né, a próxima safra norte-americana. E o que trouxe o relatório aí? Qual é a primeira impressão? Bom, se a gente for analisar, né, com relação ao que a gente estava vivendo dessa safra anterior, teve aumento de basicamente tudo, né, com relação até a safra brasileira, ele veio um aumento de 6 milhões de toneladas para a soja brasileira, então a gente saiu lá da faixa de 169 milhões que eles estavam estimando para essa safra atual, para 175 milhões de toneladas da safra futura. Bastante, hein? É bastante. Agora, a redução que a gente foi ver esses pontuamentos comparando a safra anterior, né, que a gente está vivendo agora, com relação à safra futura, foi apenas redução oriunda dos Estados Unidos, né? Então reduziram mais uma vez a produção norte-americana, né, para a safra 25-26, e isso acabou até tendo impacto no mercado ali, que o mercado acabou reagindo de uma maneira bem intensa, né, até disparando logo nos primeiros segundos após a divulgação do relatório. E o milho? Agora do milho, eu nem me Tô te pegando de atentei muito. surpresa aí. Vamos falar sobre nem a me soja, então. Eu nem me atentei, mas o milho, com relação aos Estados Unidos, né, vem sim um aumento, uma projeção um pouco mais intensa, né, devido a essa Sim. alteração de área plantada, que foi, de certa forma, assertiva, né, pelo momento que a gente está vivendo dos produtores norte-americanos, e agora a gente precisa captar um certo reflexo aqui para a nossa realidade do milho. Sim, porque tudo que saiu da soja em área lá foi pro milho, né? Bom, aqui no Brasil a gente vai ter no dia 15, agora quinta-feira, o novo levantamento da safra de grãos da Conab. Isso traz algum reflexo, assim, no mercado físico aqui brasileiro, esses números também, Gabriel? Ele pode trazer sim uma intensidade um pouco menor, né, do que o SDA por ser restrito à nossa safra aqui, ou então o mercado interno ainda pode acabar apontando algumas coisas com todo o relatório da Conab. Então a gente tem que aguardar, né, ver como é que vai ser esses primeiros dias pós-divulgação do SDA, junto com essas questões de tarifas. Eu acho que até uma pontuação de tarifa, né, você comentou agora de esperar esses 90 dias para ver como é que vai ser. Eu fico com um pouco de receio, porque os Estados Unidos acabou, né, de certa forma, um pouco prejudicado com relação a essa decisão de tarifa, Sim. e agora, né, com o Trump, a gente sabe que tudo é possível, né? Então ele pode rever alguma coisa ali que pode impactar novamente o mercado. Bom, para o produtor, né? A gente sempre fica olhando essas oportunidades aí. O dólar eu estava dando uma olhadinha agora, ele está mais ou menos a mesma coisa que estava na segunda-feira passada, né? Então, nesse ponto de vista cambial, o produtor não pôde se beneficiar. Exato, o dólar acabou, né,
de certa forma, logo após, né, essa decisão também das tarifas, valorizou o dólar perante ao mundo. Se a gente for ver o DXY, chegou ali a trabalhar 1,5% de alta, né? DXY é o dólar, é o índice do dólar perante as 6 moedas mais fortes do mundo, então o dólar acabou se valorizando, refletiu essa valorização na abertura aqui do nosso mercado. Se a gente for converter os preços aqui, né, agora para reais, então o produtor teve boas oportunidades durante o dia, pode continuar tendo essas boas oportunidades, porque eu falo assim, né, não aquilo que ele estava vendo há muito tempo atrás, um preço um pouco mais alto, mas se a gente for analisar o panorama agora de 2025, então está começando a ter boas pontuações de preço, então é assertivo o produtor que, né, analisar e ver que está num momento interessante para ele, acabar negociando e ficando um pouco mais tranquilo, né? Bom, no balanço geral, assim, né, a gente percebe que o relatório de oferta e demanda ele saiu morno, como se diz? Pelo reflexo que teve em Chicago, né, acabou trazendo um certo impacto. Eu não esperava dados tão expressivos, né? A gente vê um aumento aí da soja brasileira para a próxima Sim, safra de 6 milhões de 6 toneladas. milhões. Já é vamos dizer assim, um chute bastante alto, né? Pode ser revisado nos próximos. É comum até isso acontecer, né? Acabar jogando um valor específico e aí ver a realidade no mais curto prazo e definindo, ajustando e tudo mais. Agora, né, um toque aqui para o produtor que ele precisa ficar muito atento com relação à comercialização argentina. Então, a soja argentina agora passa a ser também competitiva, por mais que eles tiveram alguns problemas lá durante o desenvolvimento dessa safra, então acabou acarretando um impacto na qualidade do grão deles, então está com um teor proteico um pouco menor, então isso ainda deixa a nossa soja um pouco mais competitiva. Agora tem que esperar essa definição de câmbio e também como é que os prêmios vão se comportar com o decorrer da safra americana. Tá certo, Gabriel. Obrigada por hoje. Voltamos na semana que vem com a atualização de todos os dados. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até lá. Segunda-feira também é dia de falar sobre previsão do tempo aqui no programa A Granja na TV. E vamos conversar com João Castro, diretor da Ignitia Weather para a América Latina. Voltando de viagem aí, João, depois de uma semana intensa na Indonésia, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bem? Pois é, voltando agora, um pouco quebrado, mas já na atividade de novo. Que bom. Bom, na semana passada, quando a gente conversou, você ainda falava direto de lá da Indonésia, dizendo que haveria chuva intensa no Rio Grande do Sul. De fato, se confirmou, causando até estragos em algumas regiões, né, João? Pois é, Thaís, vale a pena a gente relembrar esse evento, né? Lá na semana passada a gente conversou e o pessoal vai lembrar que eu falei que havia um consenso entre os modelos, né? 3, 4, 5 modelos diferentes, todos eles mostrando a mesma coisa, volumes intensos de precipitação passando pelo estado. Então, isso aí estava esperado, estava desenhado. Havia um pouco de divergência em relação a onde que seria a posição principal que esses volumes mais acentuados estariam posicionados, se seriam mais na campanha ou se seriam mais da metade norte-noroeste. O fato é que a gente sabia que atingiria bastante bem ali a região oeste do estado. Foi como de fato a gente viu, a chuva ela ficou concentrada mais ali no oeste, noroeste do estado, volumes elevados, inclusive um pouco acima daqueles que pelo menos eu tinha olhado, né, quando eu fiz aquela primeira análise com antecedência. Eu tinha olhado, se eu me recordo bem, volumes ali entre 140, 160, mas a gente sabe aí que tem regiões que teve volumes mais altos, né, registrados. Lembrando que essas chuvas extremas, né, 190, 180 até 200, geralmente elas são mais localizadas. Mas, no geral, Thaís, a gente teve um bom desempenho dos modelos meteorológicos fazendo análise desse evento. Bueno, falando agora sobre essa semana, como o sol voltou a aparecer aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve toda essa questão da chuva no final da semana passada e agora temos sol. Como é que está a expectativa para essa semana para o produtor gaúcho? Isso, Thaís. Essa semana agora é uma semana de tempo seco, tempo firme, né? A gente teve toda aquela chuva, os sistemas meteorológicos aí que causaram chuva, eles passaram, foram embora, e a gente tem agora uma alta pressão. Essa alta pressão, como ela funciona? Ela trabalha empurrando o vento de cima para baixo, nas camadas mais altas, né, da atmosfera. Isso aí impede a formação de nuvem. A nuvem quando a nuvem ela vai crescendo e vai se expandindo e forma as nuvens de tempestade, né? Então, nesse caso agora dessa semana, a gente tem a semana inteira com uma alta pressão atuando ali no litoral, então isso aí acaba favorecendo a estabilidade. Então, a gente vai ter uma semana de tempo firme para ajudar a secar o solo, né, dessas regiões. Então, lembrando que temos algumas áreas ainda fazendo colheita de soja, fazendo colheita de milho. Então, essa chuva toda que ela passou agora, a gente tem que esperar secar o solo, secar a cultura, para daí então o produtor poder fazer as operações de maneira que ele precisa
eventualmente uma dessecação para depois colher, enfim. Isso aí toma alguns dias. Então, essa semana de tempo seco, ela vai ser muito positiva. Falando em chuva, a gente só espera um novo evento de chuva lá para a próxima segunda, terça-feira, né? Como eu sempre falo aqui, ainda está muito cedo, o pessoal deve seguir acompanhando, né, ao longo da semana, mas esse primeiro cheiro que a gente tem aí, vamos dizer assim, é de chuva somente lá de segunda para terça, quando a gente vai ter uma nova frente fria que vai passar e levando chuva primeiro lá na região da Campanha, Zona Sul, aquele padrãozinho que todo mundo conhece, né, quando tem frente fria subindo. Então é uma semana que ela tende a ser bastante seca, bastante estável, sol, temperaturas. Ela falando um pouquinho de temperaturas agora, isso que também é importante. Elas começam com temperatura a semana toda com temperaturas baixas, logo pela manhã, 13 graus, 10 graus na serra. Mas a temperatura ela vai subindo ao longo do dia, chegando a 25, 26 graus de forma geral em todo o estado. Esse padrão de temperaturas, ele só deve mudar mais ou menos lá de quinta para sexta. Porque o que a gente tem? A gente tem uma coisa que a gente chama de evento pré-frontal. Então, quando vai formar uma nova frente fria, antes que essa frente fria se forme, ocorre toda uma configuração aí em altos níveis, né, em altitudes mais elevadas. Vários sistemas trabalham juntos e eles acabam resultando num aumento gradual da temperatura. Então, o que a gente pode ver? As temperaturas máximas, especialmente lá no final de semana, quem sabe já começando ali pela quinta-feira, sexta, já podem chegar até uns 27 graus, mais ou menos. Isso aí lá para a região oeste e noroeste do estado, que é bem quando tem aquele fluxo intenso de vento norte, né? Vem chegando o vento ali do Paraguai, da Argentina, isso aí faz elevar a temperatura. Isso tudo ali, né? Essa temperatura subindo, vento norte, é a preparação para a entrada da frente fria que deve acontecer, então, lá na próxima segunda. João, para a gente encerrar, essa oscilação que estamos vendo nesses últimos dias, esquenta um pouco, vem temporal, depois vem um pouco de chuva, depois esquenta de novo e aí vem frio. Tudo isso está dentro do esperado para a estação ou tem algum fenômeno atuando aqui no Rio Grande do Sul? Não, é dentro do esperado sim, Thaís. Agora, para o pessoal relembrar, a gente está num momento agora de transição, né? Então, o que vai acontecendo? A gente vai tendo essa transição de temperaturas muito mais elevadas, que é normal do verão, para passando gradualmente para um evento de temperaturas muito mais amenas. A gente tem visto essas temperaturas mais amenas, mas também tem visto temperaturas um pouco elevadas, o que é normal para essa região, porque, especialmente para o Rio Grande do Sul, quando a gente tem a configuração dos ventos lá, que traz bastante umidade e temperatura também, existe o transporte de temperatura. E essa temperatura, ela vem, essa umidade, temperatura e umidade, ela vem sendo transportada ali do centro-oeste, que é uma região que permanece quente praticamente ao longo do ano inteiro. Então, enquanto a gente tem essa configuração de sistemas que ficam fazendo esse transporte de temperatura ou de umidade para o Rio Grande do Sul, a gente acaba vendo essas oscilações assim, né? Que são normais da época, assim, não tem nada de novo, nada extremo acontecendo. Muito bem, então, agradecemos a participação do João Castro mais uma vez, toda segunda-feira aqui com a gente. Vai descansar um pouquinho agora, João? Ah, com certeza. Tentar botar o relógio aí biológico voltar a funcionar no horário, né? Dormir um pouco é importante. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá.